Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo na Epístola de Paulo a Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já que João Paulo quiser jogar no retroprojetor, viu? O versículo, fica à vontade. É do versículo de 1 a 7. Capítulo 4. Todos encontraram? Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, até o 7 que eu falei, né? Deixa eu repetir o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Poderia sentar. Graças a Deus. De escravos a filhos, adoção em Cristo. Quem era escravos? Nós. Nós éramos escravos. E através dessa adoção, se tornamos filhos de Deus. Quando, através da regeneração, que é o novo nascimento, fomos que justificados e se tornamos filhos de Deus. E também participantes da família de Deus. Na apresentação desse tema, a passagem de Gálatas, capítulo 4, os versículos que a gente leu, né? Do 1 até o 7, o versículo 1 está ali no telão, nos traz uma mensagem profunda sobre nossa transição espiritual de uma condição de escravidão para a gloriosa posição de filhos adotados por Deus. Paulo nos lembra que através de Cristo nós não somos mais escravos, mas filhos de Deus e portanto herdeiros da promessa. Em Cristo somos herdeiros, somos filhos, somos participantes da promessa. Quais promessas? Uma das mais valiosas é o reino eterno, as mansões celestiais, a nossa salvação. Mas vamos lá, o contexto geral, Paulo escreve à igreja na Galácia, onde havia um forte debate sobre o papel da lei mosaica na vida cristã.
Os judaizantes insistiam que a salvação requeriria a observância da lei. E eles não entram, até hoje, na cabeça de um judeu ortodoxo, entendeu? Se deixar de observar a lei, não vale. Deus não aceita. Mas Paulo, por outro lado, defendendo que a fé em Cristo é suficiente e que por meio de Cristo os crentes são adotados como os filhos de Deus, libertos da escravidão da lei. Estávamos debaixo da escravidão do tutorial da lei, mas em Cristo, na redenção de Cristo, nós fomos regenerados, justificados, se tornamos filhos, porque nós somos libertos em Cristo. Aleluia. O propósito, extraído através dos versículos de 1 a 7, é mostrar para mim e para você nessa noite, o privilégio da adoção como filho de Deus e encorajar a nós ter uma vida de liberdade e relacionamento íntimo com Deus, em vez de viver sob o jugo de legalista. Porque quem é filho tem intimidade. Quem é filho se relaciona. Quem é filho sente a presença do pai, fala com o pai, anda com o pai. Quem é filho se relaciona com o próximo, respeita o próximo e ama o próximo. Quem é filho tem o gozo da salvação, sabe para onde que está indo. Quem é filho ama, respeita, zela pelo reino de Deus. Aleluia. O versículo 1 e 2, ali só está o 1, os versículos 1 e 2, nos mostra que a condição de menores sob a lei. Vamos fazer uma análise aqui. Paulo começa descrevendo a condição dos herdeiros enquanto menores de idade. Embora que eles sejam legalmente os donos de tudo, sua condição prática é similar à de escravos, pois estão sob tutores e administradores. O menor aqui representa o povo de Deus antes de Cristo, enquanto estavam sob a lei. A lei serviu como tutor, está em Gálatas 3:24, preparando o caminho para a vinda de Cristo. A lei serviu como tutor, preparando o caminho para a vinda de quem? De Cristo. Mesmo sendo herdeiros, eles não tinham ainda plena liberdade ou direito à herança. Infelizmente, muitos ainda vivem como se estivessem sob a tutela da lei, sem compreender que em Cristo foram feitos livres e herdeiros plenos. Existem várias classes de crentes. Tem um crente convencido, ele não foi convertido. Tem um crente que verdadeiramente ele foi convertido. E tem um crente que mesmo sendo convertido, ele se perdeu na caminhada. Como que é isso, pastor José? Porque muitos ainda vivem como se estivessem sob a tutela da lei. Vamos entender isso aqui. Muitas das nossas igrejas, tirando a denominação nossa, outras denominações, mesmo crendo em Cristo, eles fazem uma mistura. Eles não deixaram o costume da lei. Muitas ainda usam os rituais do Antigo Testamento
nos púlpitos, na liturgia do culto. Muitos traz as tradições judaicas para dentro do meio do cristianismo, misturando que antes era tutor da lei, que agora é a graça, que é o cristianismo. E essa tradição religiosa e cultural vem espalhando com algumas igrejas. Quem aqui nunca viu algumas denominações usando arcas de aliança? Quem já viu? Sacerdotes, as festas judaicas, Yom Kippur. Alguém de vocês já viu esses costumes por aí? Eles creem em Cristo, lógico, eles creem. Mas ali há uma confusão, uma mistura. Só que ali é uma tradição que através da denominação, dos líderes, colocaram na cabeça dos fiéis. E para mudar isso? Como que você tira isso da cabeça de uma pessoa que cresceu aprendendo isso? Vendo isso? Na cabeça dela, através do que o seu líder ensinou, ela está certa. Vou te dar outro exemplo, a tradição católica. Se não for a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa católica, nós chegar ali com a Bíblia e pregar para eles, eles não vão aceitar. Porque nasceu e cresceu dentro daquele costume, dentro daquele ensinamento católico, apostólico, romano. Agora, eu, pastor Gesiel, chegar lá e mudar a cabeça dessa pessoa, não consigo. Mas, através da palavra de Deus, que é poder, e através da ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai convencer ela. O estado que ela está caminhando, para ela mudar de rota, mudar de mentalidade. Porque se ela quer se tornar filho de Deus, ela tem que deixar as tradições, as tutelas da lei, das regras para trás. E crê em Cristo, se liberta em Cristo, porque aquele que é regenerado, que nasceu de novo, que teve um encontro com Deus, que é justificado perante a Deus, entende e começa a ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, as velhas práticas, as tradições religiosas ficam para trás. Quantos de nós, que não veio, que quando aceitou Jesus com práticas mundanas, práticas religiosas, com superstições, mas a partir do momento que essa pessoa aceitou Jesus, foi regenerado, foi transformado, hoje ele é um filho de Deus, essas práticas, essas tutelas, ele não vive mais debaixo dela, porque ele vive debaixo da graça, debaixo do amor de Deus, da liberdade em Cristo. Um outro requisito, porque muitos ainda vivem sob essa tutela, é a falta de compreensão do Evangelho. Em Gálatas 4, Paulo aborda a questão que, em Cristo, os crentes não são mais escravos, em Cristo, mas filhos e herdeiros. No entanto, muitas vezes essa verdade não é plenamente compreendida ou vivida. Alguns podem ter dificuldade em entender o que significa viver sobre a graça, em vez da lei. Porque falta compreensão no verdadeiro Evangelho, do significado do Evangelho, significado das boas novas, as boas-vindas, a salvação de Cristo que chegou para mim, para você, para a sua casa. A falta de compreensão que significa entrar pela porta estreita, ser liberto em Cristo, ser tirado da escravidão do pecado.
Por isso, muitas vezes, que muitos não entendem por falta de compreensão do verdadeiro evangelho. Porque tem muitos evangelhos pregados por aí, enxertados com falsas mentiras e argumentos técnicos, coaches, para massagear, satisfazer ou realizar desejo do ouvinte. Evangelho que você vem, mas diz para você: Deus te entende, você pode ficar como você está, você não precisa de mudar. Prega o evangelho que não traz transformação, prega o evangelho que te mostra a realidade, que você tem que entrar pela porta estreita, que você tem que nascer de novo, que você é justificado perante a Deus, que você é filho, e se você é filho, você tem que ter intimidade com Deus. Não, é um evangelho misturado. Então por isso que muitos que se dizem que é crente, mas se for fazer uma análise, eles têm dificuldade de responder isso, porque às vezes não está entendendo o verdadeiro evangelho para a sua vida. O outro motivo é o ensino inadequado. Nem todas as igrejas, os líderes cristãos, ensinam adequadamente sobre a graça e a liberdade em Cristo. Em alguns contextos, a ênfase continua a ser colocada nas obras e no cumprimento de certos rituais e regras. Eu acabei de falar aqui agora. Tem muitos contextos cristãos que a graça é enquadrada, é colocada dentro de rituais, de regras. Se eu fazer esse tipo de rituais do Antigo Testamento, pastor Beijo, trazendo coisa que o evangelho não dá mais, que hoje nós vivemos na graça, não vivemos debaixo da lei. A lei foi cumprida em quem? Em Cristo, sim ou não? E aquele que está em Cristo cumpriu a lei, porque vive na graça. Paulo deixa claro isso em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa verdade precisa ser compreendida e vivida plenamente. A transição da lei para a graça requer uma mudança de mentalidade, que muitas vezes é gradual e precisa ser nutrida com uma compreensão profunda do amor de Deus e da obra completa de Cristo na cruz. Isso aqui pega para mim, para você, para muita gente, entender a obra completa de Cristo na cruz, a obra da redenção, a obra da salvação, o sacrifício vicário. Nós, como crente, tem que ter ciência, tem que estar ciente do sacrifício, do sofrimento do nosso Cristo, o que Ele passou, o que Ele enfrentou, da sua ressurreição, e o que isso trouxe para nós e traz para nós, que através dessa obra completa de Cristo na cruz, foi aonde que abriu uma oportunidade para a humanidade sair da escravidão, sair do lamaçal do pecado, mudar, ter mudança de vida, mudança de mentalidade. Como? Aceitando a Jesus, crendo no Cristo como o único suficiente Salvador. Isso se chama regeneração. A regeneração traz a vivificação espiritual. Por que traz uma vivificação espiritual? Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente. E através da regeneração, que vem através do sacrifício de Cristo na cruz, quando nós levantamos a nossa mão, entregamos nossa vida para Ele, a regeneração veio. Aquele que estava morto passou a viver.
E hoje nós temos vida porque nós cremos nele. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós aceitamos Jesus, fomos regenerados, e através da regeneração nós fomos justificados, porque Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa sentença na cruz do Calvário. Ninguém, nem o inferno, nem o inimigo, nem potestade, nada desse mundo pode te acusar perante a Deus, porque em Cristo nós somos justificados. E quem é justificado em Cristo se torna o quê? Filho, herdeiro da promessa. Nós somos merecidos disso? Nós temos merecimento disso? Não, nós não merecemos nada. Nós não merecemos o inferno por causa do nosso pecado, mas por causa do seu amor incondicional. Ele não olhou para o meu pecado e não olhou para o seu pecado. Ele veio e deu a vida por nós. E nos deu uma oportunidade. Aquele que crê em mim será salvo. E hoje nós estamos aqui porque nós cremos no Salvador, no Cristo Redentor. Aleluia! Aquele que nos justificou e nos tornou, e nos fez filhos dele. O versículo 3 e 5, versículo 3 e 5, vem trazendo para nós a redenção por Cristo. Paulo faz aqui uma análise também desses versículos 3 a 5. Paulo diz que, da mesma forma que as crianças estavam sob tutores, nós também estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Sim ou não? Nós estávamos também escravizados pelos princípios elementares do mundo. Estávamos todos escravizados. Mas escute isso aqui. Mas, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e sob a lei, para nos redimir. Na plenitude do tempo. Aleluia. A expressão plenitude do tempo refere-se ao momento perfeito no plano de Deus para a vinda de Cristo. Cristo, nascendo sob a lei, tomou sobre si a maldição da lei e nos libertou dessa escravidão. No momento certo, na hora certa, o plano divino certo, quando tudo estava decretado para mim e para você, acabou para eles. Porque todos os profetas falharam, os patriarcas falharam, Adão falhou, não tem mais ninguém. Para eles acabou, é o fim da humanidade. O diabo já batia palma, o diabo já fazia festa. Chega a plenitude do tempo, no momento certo, na hora certa, Deus tomou sobre si a maldição da lei e nos libertou da escravidão. Aleluia. Na plenitude do tempo, Ele veio e resgatou aquilo que estava perdido. Eu não vou entrar no detalhe, o que significa plenitude do tempo. Uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso. O significado da plenitude do tempo, que o tempo não permite, né? Mas vamos lá, vamos para os versículos agora 6 e 7. Nos versículos 6 e 7, a gente vê a adoção como filhos de Deus. Paulo também vem fazendo aqui uma perícola. Por sermos, olha isso aqui, filhos, Deus enviou o Espírito dos seus filhos aos nossos corações, o que nos leva a clamar, Abba, Pai.
E sendo filhos, somos também herdeiros. A explicação Abba é um termo aramaico que expressa intimidade e confiança com o Pai. Semelhante como nós dizermos, papai, papai querido, papai amado. Só fala isso só quem tem um Espírito, só quem tem o Espírito Santo dentro dele, que consegue ter essa intimidade, virar para o nosso Deus e dizer, papai querido, papai amado, papai querido. É só que tem, só quem é filho, só quem é herdeiro, só quem tem intimidade e consegue expressar isso do coração. Aleluia. Esse relacionamento próximo e amoroso é possível através só do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem um Espírito Santo dentro dela, ela não consegue expressar, ela não consegue ter essa intimidade, porque está vazia, está oca, está morta. Ela precisa primeiro nascer de novo, ser justificada para se tornar filha. E quando se tornar filho ou filho, ela vai conseguir, porque dentro dela há um Espírito que clama. Aleluia! Oh glória! Como filhos adotados. Por que nós somos filhos adotados? Por que nós somos filhos adotados? Hein? Por que nós somos filhos adotados? A salvação veio para quem? Para os judeus. Mas como que nós entramos nessa história? Os gentios, como nós entramos nessa história? Através do sacrifício vicário. Vamos lá, Bíblia. Quem diz assim, eu sou a videira verdadeira? Cristo. Eu sou a videira verdadeira. E quais são os ramos naturais? Não são Israel? E nós éramos ramos brabos. Mas através da regeneração, da justificação, se tornamos filhos. Mas filhos adotados, como? Nós fomos enxertados nele. Aleluia. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então por isso que eu e você podemos levantar nossa mão e dizer, nós somos filhos de Deus, herdeiro das mansões celestiais e participantes das promessas de Deus nessa terra e vindouras. Aleluia. Aleluia. Isso me alegra. As bênçãos que Deus tem para nós não é só aqui não, é vindoura também. Aleluia. Aleluia. E as bênçãos. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, meus queridos. Essas bênçãos, nós estamos até estudando sobre isso na escola dominical. As bênçãos condicionais e incondicionais, né? Não é isso? São as bênçãos, né? E essas bênçãos, que tem hinos por aí que cantam, quem tem promessa de Deus não morre. Sim ou não? Quem tem promessa de Deus não morre não, irmão? Morre. Mas as promessas de Deus é para quem está, para quem é filho, ou para os dois lados, para quem é filho e quem não é filho também. Hein? As promessas de Deus é para quem só é filho, ou para quem é filho que não é filho também? Só para quem é filho, não é? Então as promessas vai cumprir naquele que é filho, naqueles que têm intimidade, naqueles que estão debaixo da promessa, naqueles que estão esperando por Deus, naqueles que estão no caminho certo. Só vive em segurança quem é herdeiro
de todas as promessas divinas, inclusive da vida eterna. Olha isso aqui, que coisa linda, que é um dos privilégios de quem é filho. Quem é filho? Jesus, quando arrebatar a tua igreja, e gasta 7 milésimos de um segundo, lá fala, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados, transladados. Como que é isso? Os filhos receberão um novo corpo, um corpo glorificado. Os filhos receberão um corpo. Que promessa! Um corpo glorificado, para encontrar com quem? Com seu Deus nos ares. E lá em João 14 ele faz uma promessa para quem? Para os filhos. Aonde eu estiver, estejais vós também. Esse privilégio é só para quem é filho. Que aonde Jesus estiver, a igreja vai estar com ele também. No arrebatamento, quando ele vir para resgatar Israel, no julgamento, porque ele prometeu que aonde ele estiver, estejais vós também. Esse privilégio, meus filhos, minhas filhas, meus queridos irmãos, é só para quem é herdeiro. E quem é herdeiro é filho. E quem é filho não é escravo. E não é escravo porque foi justificado. Quem é justificado porque já foi regenerado por Deus. Você tem vários motivos, milhões de motivos, glorificar e adorar esse Deus. Não tem luta que pode nos parar. Não tem adversidade, não tem vale, não tem deserto que pode parar o crente, porque ele está convicto da sua herança. Ele sabe para onde que ele vai. Ele sabe quem prometeu para ele, nunca falhou, não vai falhar e vai cumprir. Aleluia. Por isso que o mundo não entende. Por isso que o mundo olha para a igreja e fica assim, esse povo, não entendo. Eu não entendo. Eles não entendem porque estão mortos espirituais. E a igreja está em movimento espiritual. A igreja está viva. A igreja entende, mas eles não. Para encerrar, eu trouxe aqui uma diferença sobre adoção e justificação. Para encerrar esse estudo. Porque adoção é diferente da justificação. Sabia disso, Gabriel? Adoção é diferente da justificação. É um processo que nós passamos? Sim. Regeneração, justificação e adoção. Sim. É o processo. Aceitamos Jesus, regeneração, novo nascimento. A partir daí nós somos justificados. A partir do momento que nós somos justificados, nós somos filhos. Sim ou não? Mas vamos lá. Embora a adoção seja um privilégio que vem a nós no mesmo tempo que tornamos cristãos, contudo, o privilégio diferente da justificação é da regeneração. Na regeneração somos vivificados espiritualmente. Na regeneração somos vivificados espiritualmente. Capazes de nos relacionar com Deus pela oração, pela adoração, e capaz de ouvir a sua palavra com o coração receptivo. Mas é possível Deus ter criaturas espiritualmente vivas e que, contudo, não são membros de sua família. E não compartilham os privilégios especiais associados de ser membro da família. Exemplo, os anjos. Que aparecem e se enquadram nessa categoria. Portanto, teria sido possível, olha isso, para Deus decidir dar a nós, sabe o quê? Só a regeneração. Só a regeneração, sem os grandes privilégios associados à adoção da sua família. Se Deus disser assim, aceite-me, pronto, acabou. Quem decide é quem? Não é Deus? Já estava bom, sim ou não? Já estávamos salvos.
Se ele decidisse, falasse assim, ó, eu só vou deixar para vocês a regeneração, que é o novo nascimento. Porque quem manda é Ele, quem determina é Ele. Ele é Deus e pronto, acabou. Além disso, Deus poderia ter dado a justificação sem os privilégios da adoção em sua família. Porque a justificação é o quê? Nós fomos justificados pela nossa sentença, através do seu sacrifício na cruz. Mas, além disso, além da justificação, da regeneração, Deus nos deu também o privilégio da adoção. Para nós reconhecer a sua grandiosidade, a sua misericórdia e a sua bondade para que esse barro podre, que era eu, esse ser humano que não merecia perdão, não merecia nada, se Ele me desse só a regeneração já estava bom, se Ele me desse só a justificação estava bom, mas Ele me deu a regeneração, a justificação, e ainda por cima me deu a adoção, para que todas as vezes que as lutas vier, eu posso lembrar dessas bases. Eu não merecia estar onde estou, eu não merecia essa graça, mas Ele me deu sem me cobrar nada. Ele me transformou, me tirou do lamaçal do pecado, perdoou os meus pecados, ainda sem merecer, me tornou integrante da sua família. Aleluia. Eu não merecia ser filho, Ele disse, agora és filhos. Em João, primeira carta de João 3, versículo 1, o apóstolo João expressa isso muito bem, quando ele diz assim, vede, que grande amor o Pai nos tem concedido. Que grande amor é esse? Além de Ele nos regenerar, Ele nos justificar, Ele nos chama de filhos. Aleluia. Ele olha para nós e fala assim, és meus filhos. Aleluia. E nós podemos olhar para Ele e dizer, Abba, Pai, Papai querido, Papai amado, é o motivo de todos os dias nós valorizar a nossa salvação, por causa desse relacionamento íntimo que nós temos com Ele. Quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós estamos debruçados a sua palavra, nós sentimos Ele falar conosco, nós falamos com Ele, nós sentimos a presença dEle, nós sentimos cuidado, nós sentimos zelo dEle pela nossa vida. Ainda por cima, aleluia, os privilégios que Ele deixou para nós. Que privilégio que eu merecia, vivendo na desobediência, ferindo a santidade de Deus, Ele me regenerou, me justificou, me tornou filho dEle, e disse assim, você tem privilégios, você tem privilégio, meu filho, no meu reino. O primeiro privilégio que Ele nos deu foi a adoção na família dEle. Fomos enxertados nele, somos também participando do corpo de Cristo, somos integrantes do corpo de Cristo, fazendo parte da família de Cristo. Por isso que eu não posso ferir meu irmão, porque o pai fica triste. Por isso eu não posso ficar de mal do meu irmão, porque isso entristece o coração do meu pai. Por isso que eu não posso tentar matar o meu irmão, porque isso entristece o coração do meu pai, porque todos nós somos filhos dele. Outro privilégio que ele nos deu, acesso direto a ele. Nós não tínhamos esse direito, ele deu para mim e para você.
nós temos acesso direto a Ele, através da oração. Outro privilégio que Ele nos deu foi herdeiros da promessa. Que direito de promessa, Gesiel, que você tinha? Nenhuma. Mesmo assim, olhou para mim: você tem direito, você é meu filho, você tem direito nas promessas também. A maior promessa que Ele me deu foi a salvação. A maior promessa que Ele vai me tirar dessa terra e me levar para as mansões celestiais. Deixa eu explicar um pouquinho dessa promessa que Ele tem para mim e para você. Muitos se limitam naquela visão de João ali, Apocalipse, das ruas de ouros, dos muros de Jabes. Aquilo ali é 1% da eternidade, que é o céu. O céu, nós vamos gastar uma eternidade para desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Você não imagina o que está nos esperando nas mansões celestiais. Vai muito além das ruas de ouros, do muro de jaspe, vai muito além disso. As promessas vindouras, as promessas eternas que Ele tem para mim e para você. Outro privilégio do filho dele é a proteção e o cuidado divino. Deus tem cuidado de nós como Pai amoroso, cuida dos seus filhos. Ele promete estar conosco e nos proteger e prover tudo que nós necessitamos. Outro privilégio é a transformação pelo Espírito Santo. Só quem é filho foi transformado pelo Espírito Santo. É regido pelo Espírito Santo. É dirigido pelo Espírito Santo. Tem um discernimento do Espírito Santo. Só quem é filho. Só quem é filho tem acesso à sabedoria de Deus. Sabia que essa sabedoria Deus tinha dado a Adão? Por causa das suas obediências, ele perdeu essa sabedoria. Hoje o homem tem inteligência, mas a sabedoria é adquirida. É Deus dar, não é para todos, é para quem é filho. Só quem é filho dele adquire a sabedoria. O homem lá fora tem inteligência, mas a sabedoria ele dá para os seus filhos, para os seus pequeninos, para os herdeiros. Que nós possamos valorizar cada dia mais essa adoção. Que nós possamos cada dia mais valorizar e andar como os filhos, ser filhos que dá prazer ao Pai, não filhos que entristecem o coração do Pai. Que nós possamos todo dia valorizar dos privilégios de ser filhos dele. Que nós possamos todo dia entender e compreender e pôr em prática, porque nós pregamos o Evangelho, porque nós oramos, porque nós evangelizamos, porque nós amamos a palavra dele, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, e nós somos representantes do seu reino aqui na terra. E um dia, em breve, nós iremos embora. Só vai embora, irmãos, só quem é filho. Às vezes você vê a igreja lotada. Se acontecer um exemplo, aconteceu um arrebatamento aqui agora, nem todos vão subir. A vontade do pastor que fosse todos, mas nem todos vão subir. Não é só que não, em qualquer lugar. Porque só sobe quem é filho. Só vai subir é só os filhos. Que os filhos é herdeiro das mansões celestiais. Ele só vai buscar os filhos, porque os filhos têm intimidade com ele, os filhos têm relacionamento com ele, e o pai vai lá buscar os filhos. Se você é filho, valoriza isso. Se você não é, procure consertar-se com Deus, procure pôr tua vida no altar, procure valorizar a sua salvação, procure pedir a Deus misericórdia, procure
ver, fazer uma reflexão dentro de você, aonde você está errando, e peça perdão para Deus, que Ele pode perdoar você, porque Ele já está às portas. A qualquer momento a trombeta pode soar. Mas antes da trombeta soar, Deus também está chamando os filhos individuais. Domingo eu estava bem, Santa Ceia, fui embora bem, levantei de madrugada para fazer a necessidade que todo mundo faz. A partir daí eu fiquei ruim, fiquei péssimo. E se Deus me chama no decorrer dessa semana? Se Deus recolhe meu fogo de vida? Assim que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um aqui de nós. Porque Deus também vai chamar nós também, individualmente. E a Bíblia fala que após a morte segue o seu juízo. Acabou a oportunidade. Que nós valorizamos aquilo que Deus nos deu. Só quem é filho valoriza o que o Pai deu a ele. Só quem é filho segura firmemente e põe em prática naquilo que o Pai entregou na sua mão. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Vamos orar. Já é 9 horas. Vamos orar, agradecendo a Deus. Amanhã, sabadão, irmãos. Amanhã nós estaremos em obra.